comunicação. Vale a pena. Olá, 16 de abril é Dia Mundial da Voz. A data é para chamar a atenção para os cuidados com este instrumento tão importante do corpo. Para essa conversa, eu recebo o Renato Corona, narrador esportivo da Web Rádio Moca. Fernanda de Moraes, fonoaudióloga especialista em voz. E Denis de Martins, vocalista da banda Hollywood Again. Sejam todos bem-vindos aqui à TV Alesp. Obrigado. Muito obrigada. Bom, para começar, doutora, o que é ter uma voz saudável? Quando a gente pensa em saudável, é uma voz que é confortável de ser emitida. Então, aquela pessoa que fala, que canta e não sente nenhum desconforto, tem uma voz saudável. É uma voz que é agradável para quem escuta e confortável para quem fala. Imagina se eu falo o tempo todo com uma voz bem fina desse jeito. De repente eu posso ter um cansaço maior e também eu incomodo os meus ouvintes. É possível melhorar o timbre da nossa voz por meio de exercícios, alguns cuidados importantes. Então, ter uma voz saudável é ter uma voz que não tem desconforto para ser emitida. Bom, e o Renato tem essa voz confortável, né? Porque para narrar o jogo e ali também prender a atenção de tanta gente, tem que ter uma voz bacana e também se segurar. É verdade. E no caso de um locutor esportivo, a voz sempre oscila, né? Porque depende muito da emoção da partida, da emoção do jogo. Então, a gente está ali narrando naquele nível de voz normal, de repente o lance começa a melhorar, você começa a falar mais alto, e para trazer o ouvinte também, para trazer a emoção daquele lance para ele. Então, tem a questão do gol, que é o ápice do futebol e também do narrador, né, que é o nosso principal. A gente treina para narrar o gol. Então, a gente tem que saber também a forma como narrar esse gol para também não cansar a voz e durar aí as 2, às vezes mais horas que a gente fica no ar na transmissão de um jogo, né? Vai que dá 7-0, né? Já pensou? Aí, narrar 7 gols numa partida só. Ainda não tive essa experiência, mas quem sabe, né? Por que não, né? Tenho que estar com a voz preparada para isso. Faz um trechinho aí pra gente, como que é narrar um gol? Um trechinho, vamos lá, vamos tentar aqui pensar num lance aqui. Normalmente você narra que time? Eu trabalho na Web Rádio Moca, né? A Web Rádio Moca é uma rádio do bairro da Moca, em São Paulo, e ela acompanha todos os jogos do Juventus, do Clube Atlético Juventus, famoso moleque travesso da Moca. Então todos os jogos do Juventus, no Campeonato Paulista, na Copa Paulista, todos eu faço a narração, né? A equipe da Web Rádio Moca está em todos os jogos. Então, obviamente, eu tenho mais, digamos assim, costume, né, de narrar os gols do Juventus, sei os jogadores, sei o pessoal que já participa desse tipo de jogo, né? Então, por exemplo, recentemente o Juventus esteve aí no Campeonato Paulista, foi desclassificado nas quartas de final, mas teve um segundo jogo, fez um gol que foi mais ou menos assim. Bola tocada no meio para Moisés dominou, tocou na frente, para Ramon, entrou sozinho na área, bateu, é gol! Gol do Juventus! E aí vai. Que bacana. Aí, a torcida grita, você grita junto, você se envolve naquela emoção e aí vai embora. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho com o Denis, que já é um cantor, né? E cantor de rock. Então é uma coisa mais pesada, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, dessa tua relação com a voz, quando começou, quando você percebeu que podia cantar? Isso é uma coisa bem interessante. Na verdade, eu sempre fui guitarrista, nunca fui cantor, né? Eu sempre cantava um pouquinho, você canta um pouquinho ali, canta uma musiquinha ali, mas nunca assim, eu tinha sido o vocalista de quaisquer bandas. Quando a gente montou essa banda que eu tô agora, chama Hollywood Again, tá nas melhores casas do circuito, a gente montou a banda e tava procurando um vocalista. Acontece que esse vocalista não apareceu nunca. Então, eu fui ficando. E aí, em dezembro do ano passado, eu deixei a guitarra de lado e fiquei só com a voz mesmo. Agora eu sou o vocalista principal da banda, né? Mas foi meio que no improviso, assim. Mas eu comecei a desenvolver bastante essa parte agora e eu tô me dedicando só à voz agora mesmo. Dá uma palhinha pra gente. When you worry, feeling small,
When tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough, and tears that can be found like a bridge over troubled water. E vai. Parabéns. Muito obrigado. Doutora, bom, a gente tem aqui dois exemplos de pessoas que trabalham com a voz. Sim. Há uma diferença de quem trabalha com a voz, quem fala normalmente, né, naturalmente. Há uma impostação maior. Isso acaba atrapalhando um pouco a voz em si, machuca ali as pregas vocais. Não atrapalha, Priscila, mas é importante que a gente tenha alguns cuidados que são fundamentais para eu ter uma voz saudável, como a gente disse anteriormente. O profissional da voz, se a gente pensar, mais de 80% das profissões hoje em dia tem o uso da voz, seja para cantar, para narrar um gol, seja para atender um telefone, para comandar uma reunião, para falar num palco. A gente precisa se comunicar por meio da voz. E o ajuste muscular que a gente usa para a voz profissional é diferente da voz que a gente usa no nosso dia a dia. A gente pode até perguntar para eles, a voz que vocês usam para narrar o gol ou para cantar é a mesma voz que você usa quando chega em casa, conversa com a sua família, quando tá batendo um papo com os amigos? Não, é uma voz diferente. A gente tem mais cuidado para falar, com a entonação, com a dicção, com a pronúncia, com a melodia, com os agudos, com os graves. Por isso é importante ter cuidados que são fundamentais para que essa voz seja saudável. Então é diferente sim, a voz que a gente usa profissionalmente e a voz que a gente usa no nosso meio social. Tem a questão da emoção, e daí a emoção e até a parte psicológica, ela interfere na voz. Por exemplo, o Renato narrando ali um jogo, a gente pode perceber que ele começa de uma maneira, né, e de repente aquilo vai tomando uma emoção para que é como se a gente estivesse no campo ali, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, dessa emoção, a interferência dela na voz. Tanto que várias pessoas que admiram o futebol, que gostam dos times, muitas vezes vão no campo assistir o seu time e ouvem também. Não só assiste o jogo, mas escuta. Porque pelo rádio é muita emoção, você consegue imaginar e a emoção do locutor é fundamental para isso. Hoje em dia tem muitos estudos na área da linguística que verificam o som da nossa voz e o que a gente fala, se isso combina ou não. Por exemplo, um exemplo que eu sempre uso nos treinamentos com os meus clientes é dizer a palavra flor. Se eu falar flor para você assim, flor, combina? Não. Não, porque a flor ela é suave, ela é delicada e a voz que eu usei foi uma voz mais grosseira. Agora, se eu disser assim, assassinato, você vai, ou eu sou uma maluca, ou eu sou uma assassina, porque não combina com a seriedade, com a frieza da palavra. E muitas vezes as pessoas não se detêm nesse ponto importante, que é você vivenciar as palavras que você usa no dia a dia. Por que a gente diz bom dia, boa tarde? Não é só uma regra de educação, é porque eu estou desejando que você tenha um bom dia. Só que a gente liga o automático e fica bom dia. Boa tarde, adorei o presente que você me deu, sensacional. E não vive as palavras. Eu recebo muitas pessoas que fazem apresentações em público e treina a apresentação, tem toda a técnica, o conteúdo na ponta da língua, mas não treina a forma de apresentar essas palavras para as pessoas, essas ideias. E a forma, a emoção é que comanda. Tem que combinar com aquilo que eu estou dizendo para as pessoas, tanto em situações profissionais quanto no nosso dia a dia. E se eu uso a emoção em meu favor, eu tenho melhores relacionamentos profissionais e pessoais. O mesmo acontece com a voz no canto, né? Com certeza. O quanto que tem cantores, tem músicas que nos emocionam, exatamente por isso, por essas variações melódicas, variações de volume da voz, boa pronúncia, o quanto que o cantor, quando vivencia aquilo, a gente viu isso agora há pouco, a emoção toca lá no fundo do coração. E no palco, no caso de atores, né, a gente tem a questão do local, a expansão da voz, diferente, por exemplo, da televisão. A gente está usando o microfone aqui pertinho, Já pode amplifica. falar tranquilamente. Sim. Mas no teatro, como que isso funciona? E é até uma dúvida bastante comum, Priscila, porque muitas pessoas me perguntam
que eu faço para controlar o volume da minha voz? E de acordo com a nossa profissão, com as nossas atividades do dia a dia, eu uso um volume diferente. Você está num ambiente que é fechado, que não tem ruído, tem um microfone que amplifica a voz, então você não precisa projetar tanto a voz. Já outras pessoas, como os atores de teatro principalmente, precisam projetar e de maneira que seja confortável também, sem ficar sem voz depois. E para isso existem técnicas de respiração, exercícios de voz que nos ajudam a projetar mais a voz. Até uma dica interessante para os telespectadores é quando você quiser falar mais alto e o ambiente é ruidoso, a gente vai assistir um show do Denis. Provavelmente o bar é mais ruidoso, não dá para conversar tanto na hora da música. O que eu faço? Eu articulo mais os sons, eu abro mais a boca na hora de falar. Exatamente para eu poupar a minha voz e assim a pessoa faz a leitura labial, tem o apoio visual na minha boca e com isso eu não tenho nenhum prejuízo para a voz. É preciso uma preparação também antes dessas atividades, né? Sim, com certeza. Exercícios de aquecimento de voz, para preparar exatamente uma voz que vai para o agudo, que vai para o grave, que não tenha quebras nessa voz, para que o som seja contínuo e eu consiga transmitir a minha mensagem, seja por meio da música ou por meio das palavras, da locução, da narração. Um pouquinho antes da gente entrar aqui no estúdio, a gente já viu o Denis fazendo ali um aquecimento. Que aquecimento que você fez? A gente chama de vibrar, né? Tem alguns métodos para isso, né? Tem vibrar em T, em B, sem os lábios, só ou isso vai vibrando aqui as cordas vocais e vai te dando uma maciez na hora de você falar, na hora de você cantar, né? Ela te contextualiza com a situação, né? É ideal fazer isso sempre, na verdade. E eu costumo fazer isso 1 hora antes do show, já começo a aquecer 1 hora, e eu vou aquecendo até chegar na hora de eu subir no palco e cantar, né? O resto do serviço é feito pela própria música, na verdade. Você canta a primeira música, você canta meio engessado, aí você canta a segunda música e já tá melhor, a terceira música já tá legal, na quarta música já... E um carro aquecendo ali? Basicamente é isso. Mas é importante que você faça o aquecimento antes, para que para a primeira música, que já é meio engessada, ela seja menos engessada, né? Seja mais natural possível, né? Doutora, se não tiver esse tipo de aquecimento antes de uma exposição, o show demora quanto tempo? 1h30? São geralmente... Não, 1h30 é artista famoso, né? A gente é peão da arte, né? A gente faz 3 entradas de 1 hora, geralmente. Uau! Bastante tempo. É bastante tempo. E daí, se não fizer um aquecimento como esse, aguenta? Alguns aguentam, alguns não. Depende da resistência que a pessoa tem para a voz, da resistência vocal. Se a gente pensar num jogador de futebol, por exemplo, antes de entrar em campo, o que ele faz? Ele aquece, ele alonga a musculatura. E para quê? Para melhorar a performance em campo, para evitar lesões, para aquecer a musculatura. E é a mesma coisa nós, profissionais da voz. A gente que depende da voz para o nosso dia a dia profissional. É importante preparar essa musculatura. E esse exercício que ele comentou agora é fundamental, que é a técnica de vibração de língua, em que a gente inspira e faz esse som com bastante suavidade. Mas é importante sempre ter o acompanhamento de um profissional, um professor de canto ou mesmo um fonoaudiólogo, para ver como você está fazendo o exercício, porque não pode ser de qualquer jeito. Imagina se eu faço esse mesmo som assim, com essa intensidade, tensionando o meu pescoço. Provavelmente a vibração das cordas vocais, nós temos 2 cordas vocais que vibram dessa forma e elas têm um formato de V e ficam nessa posição paralelas ao solo. Essa vibração ela deve ser muito fluida, muito ampla. E se eu faço esse tipo de som, ela é intensa. E isso pode até causar um machucado, um nódulo, algum tipo de lesão nas cordas vocais. Por isso é super importante ter a prática de aquecimento da voz. Alguns precisam de um tempo maior, um cantor, por exemplo. Outros não precisam tanto tempo. 3, 5 minutinhos de exercício já faz total diferença. Renato, me fala, o que você faz antes, então, de narrar? E, na verdade, você não só narra ali o tempo de jogo, mas você faz o pré-jogo e o pós-jogo. Então, é uma conversa longa. A gente sempre começa coisa de meia hora, 20 minutos antes, a gente abre a transmissão com aqueles detalhes do jogo, escalações e aquele ambiente do estádio e tal. Aí tem os 45 minutos do primeiro tempo, intervalo, que também a gente fala, a gente discute sobre como foi o primeiro tempo,
o segundo tempo, mais 45 minutos, e depois no final do jogo tem o pós-jogo, que a gente fica falando como foi, e discute os lances, o que aconteceu, o placar. Então, por baixo, a gente está falando aí de 3 horas direto de voz funcionando. 3 horas direto no ar. E, assim, preparação, como a doutora falou, eu não tenho tanta preparação assim, coisa de 5 minutos, eu fazendo umas vibrações, para mim já é o suficiente e eu consigo fazer todo esse período tranquilamente. A minha preocupação sempre maior é com a questão da pronúncia, por eu ser, ou pelo menos passar um pouco mais de, ser mais entendido pelo ouvinte, né? Porque muitas vezes nomes de jogadores e palavras do futebol, às vezes elas são um pouco enroscadas, né? Trava-línguas, né? Que a gente fala. Então, para não sair nada fora do normal, então eu costumo trabalhar muito a questão da pronúncia e também para o famoso travar, né? Na hora de falar o nome não travar. Então é mais a parte que eu trabalho mesmo. E claro, a gente tem que fazer um aquecimento, não tem jeito. Água e um aquecimento rápido ali antes de começar, antes de abrir a transmissão, para a gente poder segurar essas 3 horas aí tranquilo. Doutora, quais são as lesões, né, que a pessoa pode ter, então, se ela usar incorretamente a voz ou extrapolar? São variadas, depende do uso que você tem, do esforço que você tem. Tem lesões que são orgânicas, então o próprio organismo, você desenvolve isso ao longo da vida, ou mesmo nasce com algum tipo de patologia, e outros você desenvolve pelo mau uso da voz. O mais comum é o calo na corda vocal, que é o nódulo de corda vocal. Muito comum em professores, cantores, que tenham uso, muitas vezes, por exemplo, os professores, uma professora de educação infantil, que as salas são cheias de crianças, as crianças fazendo aquele barulho, aquela bagunça, e a professora tem que se impor, tem que falar para aquelas crianças e às vezes esforça muito a voz ou não tem uma técnica de respiração tão adequada e pode ter uma lesão na corda vocal. E essa vibração, então, é muito intensa no mesmo local, se você ficar batendo o tempo todo uma mão contra a outra, essa região vai ficar mais endurecida e vai sair um calinho. A mesma coisa acontece na voz. E qualquer tipo de lesão, por menor que seja na corda vocal, pode causar um som que tem ruído, que tem rouquidão, que tem soprosidade, e a voz vai falhar, a pessoa não consegue falar por um longo tempo. E até é importante a gente aproveitar aqui o programa para falar da importância de observar a rouquidão. Qualquer tipo de barulho na voz, a gente tem que procurar entender por que isso está acontecendo. Porque o primeiro sinal de câncer de laringe e câncer de pescoço é a rouquidão por mais de 10 dias consecutivos. Então, é um sinal assim, não tem dor, não tem nenhum outro tipo de sintoma, mas é a rouquidão. Por isso é importante. Eu gritei, eu abusei da voz, tive uma dor de garganta, por isso estou rouco, ou não, essa rouquidão apareceu, é persistente e não some. É importante procurar um médico otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo para uma avaliação. Problemas gástricos também podem dar a rouquidão, né? Sim, refluxo. Nós temos 2 esfíncteres, que são 2 aberturas no esôfago, no estômago, que o ideal é que quando a gente engula o alimento, que ele se feche. E aí todo o conteúdo mais ácido do estômago fica lá, não pode sair de lá, porque lá que é preparado para receber esse ácido. A pessoa que tem uma má alimentação, ou mesmo questões genéticas, alguns medicamentos provocam isso, esse esfíncter, essa aberturinha, ela abre e esse ácido sobe. E muitas vezes causam um certo ardor aqui na região do peito, muitas vezes a pessoa fica com problemas de voz por conta do refluxo, ou até sente aquele gostinho azedo subindo e descendo. E aí é muito importante ter um acompanhamento com gastro ou mesmo um otorrino, porque é medicamentoso, né? E claro, procurar também um fonoaudiólogo para ver como você está usando a voz diante dessas dificuldades. Eu até falo isso porque no final do ano passado eu perdi a voz. E daí comecei a ver, não tô com coriza, não é resfriado, não é gripe, não é garganta, não é nada. E daí até a editora, a Márcia Flores, que falou, você já percebeu se é refluxo? Aí eu falei, poxa, realmente, eu tenho muito refluxo, né? Procurei um gastro, comecei a tratar, a voz voltou. Passou, olha só.
E a alimentação também tem muito a ver com Muito. a utilização da voz, a qualidade da voz? Muito. Imagina, tem um jogo do Juventus daqui a pouco, e ele vai comer aquela feijoada maravilhosa antes do jogo, toma caipirinha ainda para acompanhar. Ou seja, isso dificulta a movimentação do diafragma, a gente não vai conseguir respirar bem, não vai conseguir prestar atenção, focar, ter atenção, porque vai ter sono, a dicção também fica ruim, a articulação dos sons. Então é importante ter uma alimentação leve antes do uso profissional da voz. Sanduíche natural, ou mesmo frutas, sucos de frutas naturais também, ou sucos cítricos ajudam também a limpar a cavidade da boca e da garganta, dando uma sensação de refrescância para falar. Renato, você presta atenção nessa questão da alimentação? Eu presto mais ou menos, né? Os jogos do Juventus são normalmente às quartas à tarde e sábado à tarde, bem no horário depois da feijoada. Aí fica difícil. Não, brincadeira, a gente presta atenção sim. É complicado você também, até por questão de conforto. Você fica ali na cabine, sentado, de repente se você exagera muito na comida, você acaba até sentindo outros problemas, não apenas a questão do refluxo ou mesmo de atrapalhar na questão do diafragma, mas alimentação pesada para você depois fazer algum tipo de exercício ou alguma atividade que você vá se desgastar não é interessante, né? Então a gente sempre toma cuidado com isso, para não ter esse problema durante uma transmissão, de repente, né? Principalmente na questão da respiração, como ela falou, do diafragma, que é importante. E Denis, e aí, como que é a tua alimentação ali no dia de show? Eu trabalho à noite. Então, à noite é porção de não sei o quê, porção do seu sanduíche de não sei o quê. Não tem como você se preocupar muito com a alimentação à noite, porque os caras não vão criar um cardápio para o músico, né? O cardápio do músico é o seguinte, só tem esse sanduíche aqui, você vai comer isso aqui. Então não tem muito o que você escolher, né? A gente presta atenção antes, presta atenção depois, né? A gente estava falando do refluxo. O refluxo é uma coisa que me atingiu no começo do ano passado e eu fiquei 2 meses cantando sem voz. Mágica pura. Não sei o que acontecia. Eu fui procurar, na verdade, uma ajuda médica quando minha voz sumiu de vez. Teve uma semana que minha voz sumiu de vez. Aí eu fui procurar uma ajuda médica e falei, preciso saber o que é. Aí foi diagnosticado refluxo. E aí, desde então, comecei um tratamento. Mas ainda não tô 100%. Não tô 80% do que eu era, na verdade. Né? A parte dos meus agudos está bem prejudicada por conta do refluxo. Na verdade, por conta de uma fenda vocal que eu ganhei, foi um brinde do refluxo. O refluxo, ele deixava minhas cordas vocais inchadas e elas não voltaram totalmente, na verdade. Então, eu tenho uma fenda vocal agora, um presente, que eu quero me livrar dele rápido, mas não consigo, a doutora sabe que não é rápido. E aí, agora, estou em tratamento com essa fenda vocal, derivada do refluxo, né? Então, o que acontece? Agora eu me policio mais com a alimentação. A cervejinha que eu bebia, já não bebo mais. É só água. Eu bebo 3 litros d'água durante um show. Um show de 3 horas, eu bebo 1 litro por hora. E antes também, 2 horas antes, eu já começo a fazer. Porque, ao contrário do que as pessoas acham, esse negócio de que a água ela umedece as suas cordas vocais, não é verdade. A água não passa no trato vocal. Ela umedece o seu corpo e o seu corpo devolve uma umidez que deixa você mais confortável, né? Esse negócio de chazinho de não sei o quê, chá de romã, não sei o que lá, isso aí é tudo lenda, tudo besteira, não passa no trato vocal. As pessoas precisam saber disso porque a vozinha faz lá uma garrafada de alguma coisa que você vai tomar e vai dar um milagre na sua vida. É mentira, isso não funciona. O que funciona é você hidratar o seu corpo está hidratado e o seu corpo devolver essa hidratação para o seu trato vocal. É isso que funciona. Então 2 horas antes já começo a umedecer o meu corpo e para que na hora que chegar lá e que tiver aquele ar-condicionado estourando tudo, uma delícia. Resseca, né? Resseca. Resseca demais. E eu esteja menos suscetível ao ar-condicionado. Mas que vai acontecer, vai. Isso é fato. Doutora, o Denis falou da fenda vocal. O que é isso? E dá para reverter?
Sim. Quando eu comentei com vocês nós temos 2 cordas vocais, 2 pregas vocais que tem essa vibração. Em um momento elas se fecham todas, as 2, depois abrem novamente. Certo. Quando a pessoa desenvolve a fenda, que pode ser por um esforço da voz ou mesmo por conta do refluxo, quando ela vai se fechar, um pedacinho fica aberto. Então ela vibra e um pedacinho fica aberto. Se fica uma janelinha aberta, sai mais ar. Então a voz fica mais soprosa. E o que acontece? Quando vibra, sempre tem uma área de contato maior onde não fecha. E aqui pode até virar um nódulo, um calo na corda vocal se não for tratada. E existem uma série de técnicas e isso depende do tipo de fenda. Eu até comentei com ele qual é o tipo de fenda, porque tem fendas que são posteriores, tem fendas médio-posteriores, triangulares, paralelas, tem uma série de fendas. Sim. E aí o exercício vai ao encontro do tipo de fenda, exatamente para que ela se feche e eu tenho uma vibração que seja completa, um fechamento completo durante a vibração das pregas vocais. E até aproveitando, Priscila, a questão da água que você comentou, é exatamente isso que acontece. Quando a gente engole, passa no tubo de trás. Se passasse em cima das cordas vocais, a gente engasgaria. Todo, que é o que acontece. A gente engasga algumas vezes e diz o que? Foi pro canal errado. É exatamente o que acontece. Existe uma forma de hidratação que ela é direta. Porque quando eu consumo, eu ingiro a água, demora um tempão até hidratar o meu corpo até hidratar as pregas vocais. Que é a inalação. Quando eu faço inalação com soro fisiológico, aquele vaporzinho igual que as crianças usam muito, vai direto para as cordas vocais. A hidratação ela é instantânea. Por isso é super indicado que os profissionais da voz, principalmente em São Paulo, que o tempo é muito seco aqui em determinadas estações, que a gente faça a inalação para que essa vibração, para que essa hidratação aconteça de maneira mais imediata. E com isso eu tenho uma melhora da voz, mais conforto para falar e nenhum tipo de prejuízo. Vocês costumam fazer inalação? Não, para mim, na verdade, é novidade. Eu já tinha visto algumas pessoas fazendo, mas eu não achei que tivesse esse resultado imediato. Vou comprar o inalador amanhã. É verdade. Eu também, eu particularmente não sabia também. Assim, a inalação a gente sabe que faz bem, porque quando as pessoas que procuram, que fazem inalação, é porque tem algum problema respiratório. Então a gente sabe que é um tratamento em si, mas para a voz especificamente, eu não sabia que tinha essa vantagem. E até para quem não tem o inalador em casa e quer esse resultado, dá para ferver água numa panela, colocar uma toalhinha em cima da cabeça. A receita da vovó essa, né? Colocar a toalhinha na cabeça e inspirar aquele ar, horas pelo nariz, horas pela boca, que esse conforto ele acontece. Existe uma hidratação de toda a região das vias respiratórias e eu consigo ter uma voz mais confortável. Renato, você já teve algum problema com a tua voz? Olha, já tive em algumas transmissões, pelo tempo, de tanto tempo de fazer a narração, acabou, às vezes no final ali do jogo, depois do jogo, às vezes a voz fica muito cansada, eu senti muita dificuldade para poder continuar mantendo o nível da voz que eu tive durante toda a transmissão. Mas especificamente assim, durante o meu dia a dia, não, é muito difícil. Eu venho trabalhando a voz desde sempre, né? Então, para mim, eu já tenho essa prática, então é difícil eu ter um problema durante o meu dia a dia. Mas durante o exercício da locução, por exemplo, já aconteceu, num jogo emocionante, de vários gols e várias jogadas que você tem que levantar a voz. Então, tive algumas ocasiões que quase não cheguei no final do jogo. Mas, assim, esse tipo de problema só. Do dia a dia mesmo, eu não me lembro de ter tido um problema, como, por exemplo, o Denis, que ficou sem voz e tudo mais. Nesse sentido, não. Ok. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Vem, a biometria vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um.
beleza vem. Você escolhe a dedo e porta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O assunto de hoje, os cuidados com a voz. Bom, Renato falava então há pouco que às vezes no finalzinho ali da transmissão, finalzinho daquele bate-papo depois do jogo, a voz fica cansada, um pouco de rouquidão. E o que você faz quando isso acontece? Porque quando parece que está acabando a voz, a gente dá mais potência Exatamente. nela, a gente esforça mais ainda. O que você faz depois? Numa transmissão, às vezes a gente vai sentindo que a voz está acabando, está ficando cansada, só que a gente tem que manter o mesmo nível que veio desde o primeiro minuto do jogo. Então, e de repente no final do jogo é uma parte mais emocionante, que tem lances que chamam a atenção, então você tem que jogar a voz lá para cima. Então, é complicado. A gente faz um esforço maior para poder chegar ou manter esse mesmo nível de transmissão. Quando acaba mesmo a transmissão, quando a gente fecha a transmissão, eu sempre costumo ficar quieto. Eu paro, não falo mais nada, desligo tudo, sento, fico quieto, não falo muito com ninguém e espero a voz ir aos poucos e voltando. Não tenho nenhum exercício para voltar. Eu paro de usá-la, vamos dizer assim. Denis, você consegue fazer isso? Porque acaba o jogo, acabou a apresentação, o show, os fãs querem conversar, querem vir tirar foto. E aí, o que você faz? Eu não consigo fazer isso, eu não posso. Na verdade, aí começa o meu trabalho maior começa aí. Porque eu dou atenção para todas as pessoas, eu converso com todo mundo, a gente tira foto com todo mundo e aí vem a parte da interação com as pessoas. Sim. Quando você está no palco é meio complicado para você interagir assim, dessa maneira, né? Assim, mais ali, direto com a pessoa. E o que eu faço, geralmente eu faço 3, 4 shows por semana. Então eu canto 120 músicas. Nossa. Aproximadamente. 120 a 160 músicas. Muita coisa. Então, o que eu faço é que quando eu termino no domingo, eu dou minha última carga no domingo, na segunda-feira simplesmente não falo. Não falo. E eu não falo não é porque eu não quero, porque eu sou, nossa, hoje eu não vou falar. Não falo porque eu não tenho voz mesmo. Acabou. Minha voz acaba. Na segunda-feira eu me recupero o dia todo. Na terça-feira, geralmente, é o dia todo também falando baixinho. A doutora foi uma recomendação de uma amiga, falou, ó, fala baixo. Evita de falar, se você não precisar falar, não fala. Não canta, por favor, nesses dias aí. E aí vai indo. Na quarta-feira ela já vai tomando ares. Vai voltando, mas é difícil. Tem se tornado difícil. Eu não sou um cara novo. Eu tenho 47 anos. E ela cada vez está mais difícil de voltar, sabe? Cada vez é mais penoso, assim. Eu tenho um ritual, assim, o meu primeiro show da semana geralmente é mais sofrido, o segundo show é muito mais fácil, o terceiro é muito melhor, o quarto é infinitamente melhor, assim. Deveria ser o contrário, eu acho, né? Porque a voz você vai usando, ela vai caindo, ela vai tomando um ápice, assim. E aí ela toma o ápice de eu ter que parar com tudo e na segunda nem falar. Doutora, e esse uso extremo, então, da voz, né? Ao ponto de depois ter que ficar em silêncio por conta de uma rouquidão, ou ter que ficar em silêncio mesmo porque não tem voz. Sim. Isso a longo prazo? Em muitos casos, Priscila, a gente já percebe antes do uso da voz que já não está tão bem aquele dia. Às vezes por uma infecção de garganta, um resfriado, a voz já está meio capenga, você já sente isso antes. Sabendo disso antes, primeiro você liga para o seu fonoaudiólogo e fala, socorro! O que eu faço? E segundo, o que eu faço? O repouso vocal, tanto antes quanto após o uso intensivo da voz. Existem exercícios também de desaquecimento. Que é para
você baixar o tom de voz, porque imagina, ele que faz o futebol, narra vários gols, ele sai falando mais alto, ele sai de um ambiente ruidoso cantando, também falando alto. Se a gente pega o telefone e começa a falar muito alto, a pessoa fala, por que você está gritando? Você não estou gritando, porque a gente nem percebe. Por isso é importante baixar um pouquinho o volume da voz e começar a falar um pouco mais baixo, claro que com melodia, de maneira expressiva, mas sem ser tão forte. Existem exercícios que ajudam a gente a ter uma resistência maior da voz, mesmo quando eu estou num processo de rouquidão, por exemplo. E aí é importante procurar um profissional. É claro que para cada pessoa existem exercícios que são customizados. Alguns precisam mais de técnicas de vibração, outros precisam mais de um alongamento, encurtamento da corda vocal. Depende. Por isso é importante buscar um profissional. Até o Denis falou da idade dele, né, que já sente uma diferença ao cantar. A voz muda, a potência da voz muda. Muda, por questões hormonais também, né? A gente até às vezes associa a voz do idoso da terceira idade, a melhor idade, que começa a falar um pouco mais tremido e associa isso, mas dá pra gente ter longevidade na voz. Dá pra eu chegar aos 90 anos com uma voz que não seja de um velhinho. E um bom exemplo disso é a Bibi Ferreira, que faleceu há pouco tempo, e se vocês lembrarem a voz dela, ela cantava ainda, com mais de 90 anos, uma baita voz. E por que ela conseguiu isso? Por conta da técnica, por conta dos cuidados que ela tinha com a voz, dos exercícios que ela fazia. Isso faz total diferença, que eu tenha hábitos que sejam positivos com a minha voz, para que eu chegue na terceira idade com uma voz que seja saudável, mas acontece exatamente o que ele está sentindo. É perda de potência, perda de agudo, e a voz muda muito com a nossa idade. No caso de resfriados, gripes, a gente já sente uma mudança na hora, né? A voz parece que é a primeira coisa que é afetada. E o que a gente faz nesse caso? Também entra em repouso ou você pode continuar suas atividades normais? Depende do uso da sua voz. Se é um uso exclusivo para canto, dependendo da infecção que eu tenha, do resfriado, do grau que isso está, é importante, se for possível, fazer o repouso vocal e não abusar da voz naquele momento. Outros cuidados importantes, muita hidratação, então muita água em temperatura ambiente, não precisa virar o copo todo de uma vez, mas pequenos goles ao longo do dia, isso ajuda a relaxar a região cervical, que é a região laríngea, onde estão as nossas cordas vocais. Além disso, fazer exercícios de maneira bem suave com a voz, tomar chá de flores, frutas, camomila, erva doce, que ajudam bastante também a relaxar essa região, aquecem mais a musculatura, até antes de fazer aquecimento vocal, são super bem-vindos, e alguns chás a gente evita, como chá verde, chá branco, o café, e o café, geralmente a gente consome bastante café, eu também adoro café. Bastante. E o que fazer? Porque o café, ele resseca a cavidade da boca e da garganta, tanto que a gente toma um cafezinho, passam-se alguns minutos, a gente fica... com aquele pigarro, aquele sonzinho que você tem que ficar... E cada vez que a gente faz esse som, também é uma vibração muito intensa das cordas vocais. Aí imagina, você precisa cantar, precisa narrar um jogo, precisa apresentar um programa, fazer uma apresentação e aquele te incomodando. Sim. E alguns alimentos favorecem ao aparecimento do pigarro. Então, o café, ou mesmo o chocolate, a maioria gosta de um chocolate, também provoca isso. Isso a gente evita quando tem infecção de garganta, resfriado, ou mesmo antes de usar a voz de maneira profissional. Uma coisa também que a gente costuma fazer, né? Às vezes tá com um probleminha, tá com um pigarro ou aquele desconforto na garganta, coloca uma pastilha ou coloca aquelas balas, né, de menta, de eucalipto, bem fortes, né? Tem gente que para cantar e tá desconfortável, toma alguma bebida alcoólica. Só que isso anestesia tudo, né? Exatamente. E qual o problema disso? Exatamente. Eu reduzo a sensibilidade da minha garganta. Imagina, se eu tô com o meu braço anestesiado, eu posso pôr no fogo? Posso, eu não vou sentir nada.
Mas depois que passar o efeito da anestesia, se eu tiver braço ainda, eu vou estar com uma lesão de 2º, 3º grau, doendo demais. A mesma coisa a voz. Eu consumo a pastilha com menta, ou mesmo a bebida alcoólica, que também tem o efeito de anestesiar. Eu abuso da voz sem perceber, e quando passa o efeito, a minha voz está 3 vezes pior. É claro que em situações pontuais, existem maneiras que são mais saudáveis de melhorar a voz de maneira imediata do que consumir esse tipo de alimento. Então, o ideal é que eu não use isso antes de usar a voz profissionalmente. Não é assim, a Fernanda é uma bruxa, eu não posso mais tomar café, não posso mais pegar uma pastilha, não posso beber, é só água e maçã e mais nada. Não é isso. Isso a gente evita antes do uso profissional da voz. Em outros momentos, acabou o show, já estou mais relaxado, terminei o jogo, terminei o programa, claro que pode comer um chocolate, pode pegar um bombom, pode tomar um café. Fiquem à vontade, é só esse cuidado antes de usar a voz profissionalmente. Existem alguns mitos, por exemplo, a questão do gengibre, a gente já falou aqui, a romã, tem alguns mitos ou realmente ajuda de alguma maneira? Eles também têm o efeito de anestesiar. Tudo que provoca uma sensação de refrescância momentânea, aquele... tem o efeito de reduzir a sensibilidade. Então, eu abuso da voz sem perceber. O ideal é que eu evite. E o que prejudica mesmo? A gente sabe que, por exemplo, cigarro é um veneno em qualquer situação, mas para a voz... Com certeza. Imagina que o índice de câncer de laringe, câncer de língua, de lábio, de pescoço, aumenta muito quando você tem o consumo de cigarro e bebida alcoólica. É a dupla infalível para você ter um risco para isso. E isso a gente evita, não indica, com certeza é extremamente restrito para o uso profissional da voz. Além de que muda o tom de voz. Pessoas que fumam, geralmente tem aquela voz de fumante, já notaram? Principalmente mulheres, que a voz é um pouco mais fina, um pouco mais aguda, você fala pelo telefone, ou mesmo vê a pessoa, ouve a pessoa, e você vê aquela voz mais grave, um pouco mais reta, às vezes parece um apito assim de navio, mais engrossada. E é muito difícil a voz voltar ao normal. Ah, parei de fumar, amanhã minha voz é outra? Não necessariamente, depende do caso. Tem casos até que são cirúrgicos para que isso aconteça. Tem exercícios que são específicos também para reduzir esse inchaço, porque as cordas vocais, elas ficam inchadas, e se tem mais peso, tem mais dificuldade para vibrar e por isso o som fica mais grave. Renato, você, quando está lá narrando, né, trabalhando no estádio, qual que é a tua relação até no caso do cigarro? Que a gente sabe que tem ali, né, várias pessoas fumando, né, principalmente quando o ambiente é aberto, mas ainda assim o cheiro vem pra gente. Né? Exatamente, A gente que trabalha com voz, a gente sabe, a gente não pode fumar, eu não fumo e não gosto de cigarro. E o próprio cheiro de cigarro às vezes me incomoda, né? E como você falou, o estádio de futebol é um ambiente aberto, né? Então, não só lá na Rua Javari, no estádio do Juventus, mas em outros estádios do estado de São Paulo, você sofre muito com esse problema, porque é a fumaça do cigarro que vem... Normalmente a cabine costuma ficar em cima da onde fica a torcida, então a fumaça toda sobe em direção à cabine. Então, para a gente é bem complicado. Mas, assim, uma intempérie da nossa atividade, a gente tem que lidar com isso, não tem muito jeito. Normalmente, cabines de rádio e TV são abertas, né? Não tem muito para onde você... Tem muito o que fechar ali, não tem vidros, não tem nada, então a gente acaba sofrendo um pouco com isso. Já senti dificuldade, sim, em algumas narrações, pela questão da fumaça do cigarro. Já tive problemas com isso, sim, até de durante a própria transmissão ter acessos de tosse e coisas desse tipo, mas a gente não tem o que fazer. Infelizmente, a gente não tem o que fazer, a gente tem que tentar lidar com isso aí, tentar se virar com o que a gente tem ali apresentado ali pra gente de ambiente, né? Aí, Denise, no caso de show não pode se fumar, né? Porque é um ambiente fechado. Tem um espaço destinado para isso, né? Mas você tem outros desafios? Meu desafio é o ar-condicionado, é um desafio. Ar-condicionado. Né? E não é uma coisa que você chega lá e pede pro dono da casa desligar, né? Ou dá pra você desligar o ar-condicionado, por favor, porque tá me... Você tem que lidar com ele da melhor maneira possível. Se você estiver bem aquecido, se você estiver bem hidratado, você burla o ar-condicionado. Mas ele vai estar te incomodando o show inteiro. Ele vai estar do teu ladinho, falou, tô aqui. Mas se você estiver bem preparado, você consegue lidar bem com isso também.
Doutora, por que o ar-condicionado é tão prejudicial para a voz? Porque ele tira a umidade do ar. Tirando a umidade do ar, resseca todas as minhas mucosas. Nariz fica seco, boca fica seca. E o que fazer? Hidratar mais ainda. Já que eu não tenho como controlar algumas coisas do próprio ambiente, eu tento compensar dessa forma. Muita hidratação, inalação antes do show ajudam bastante. Doutora, no caso dos nossos convidados, são pessoas que trabalham com a voz. Então, às vezes uma rouquidão acaba sendo natural por conta do esforço. Mas existem pessoas que são roucas naturalmente, não trabalham com a voz. Isso já é um sinal que tem alguma coisa errada nas pregas vocais, que tem alguma coisa errada no sistema da voz, ou não? Ou é característica dela? Mesmo sendo característica dela, alguma coisa errada está acontecendo. Provavelmente seja de nascença, um tipo de patologia, um tipo de nódulo, um tipo de cisto, por exemplo, pode ser. Ou pode ser que ela desenvolveu isso com um mau uso, mesmo usando pouco a voz, mas usa de maneira incorreta, grita muito, porque até para a gente gritar, projetar a voz, eu preciso de técnica para isso, eu preciso respirar adequadamente, eu preciso de um apoio mais no diafragma e não tanto na região cervical. É importante buscar ajuda, é importante saber por que isso está acontecendo. Tem um motivo, com certeza. Não é normal, não é natural ter qualquer tipo de rouquidão na voz. Tem crianças que têm, né? Também, fenda, nódulo, muitas vezes porque gritam bastante. Aí a orientação não é só para criança, não é só exercício de voz, que é um trabalho bastante lúdico com criança, mas também com os pais. O quanto que os pais estão escutando essa criança, porque muitas vezes é uma casa cheia de gente e a criança tem que gritar muito para ser ouvida e aí pode ter algum problema de voz. É a importância de você escutar mais, dar mais atenção, baixar, ficar no nível da criança, olhos nos olhos, para que isso não aconteça. A gente já falou que a questão da voz, né, tem a ver com a saúde do corpo, falou da parte gástrica. Emocional, a parte emocional também tem influência direta na voz? Muito, não só emocional, mas cultural, regional também. E aí a gente vê, por exemplo, pessoas que são mais tímidas, a gente espera que tenha uma voz um pouquinho mais baixa. Pessoas que são mais extrovertidas, comunicativas, geralmente falam um pouco mais alto. E isso tem a ver também com a nossa origem, a nossa descendência. Quem é de descendência italiana, espanhola, portuguesa, tende a falar mais alto, a usar mais gestos. Quem é de família oriental, geralmente, isso não é uma regra, tende a falar um pouquinho mais baixo. Mas o que é importante? É eu pensar, a minha atividade profissional hoje, a minha atividade, a minha vida social, o tipo de voz que eu tenho é suficiente? Ou pode melhorar? Porque mesmo sendo uma pessoa tímida, mais reservada, mais envergonhada, será que isso está atrapalhando a minha vida profissional porque eu não consigo falar mais alto, eu não consigo ser claro, eu não consigo ser organizado com as minhas ideias, não consigo ser expressivo? São perguntas que a gente pode fazer porque a gente pode desenvolver a comunicação, desenvolver uma boa voz, mesmo sendo tímido ou sendo extrovertido demais e fala muito alto, tendo que conter um pouco essas emoções. Dizem que a voz, ela fala quem você é. É isso mesmo? Exatamente. Quantas vezes a gente ouve um locutor e a gente imagina como ele é, até fisicamente. Ah, eu acho que é ruivo, acho que é careca, acho que é cabeludo. Exatamente. A gente imagina a pessoa e geralmente não combina. Já pararam pra pensar? Exatamente. Você olha e pensa, nossa, toma até um imaginei... susto, né? Quando você descobre a pessoa, né? Você fala, não, mas não é essa pessoa que eu estava imaginando. Imaginei você totalmente diferente. E até o estado de humor de pessoas que a gente conhece. Você liga para uma pessoa da sua família e você fala, tudo bem, mas você está com uma voz estranha. O que aconteceu? Porque a gente transmite emoções por meio da voz. E quando a gente conhece a pessoa, é mais fácil de reconhecer se essa emoção é positiva, se ela é negativa, se ela é neutra. A pessoa está bem aquele dia. E geralmente, quando a gente ouve a voz... E é diferente, por que isso acontece? Porque nós temos memórias auditivas e visuais de pessoas que a gente já conheceu na vida e que tinham aquele tipo físico, aquele biotipo e aquele tipo de voz, ou mesmo filmes que a gente assistiu e a gente acaba associando. E geralmente é muito diferente, por mais parecido que seja, porque às vezes as pessoas de uma mesma casa tendem a falar de um jeito mais parecido, pela melodia, inflexão da voz, pela própria dicção, e as pessoas confundem. Quem
atendeu, foi uma irmã ou foi a outra? Foi o pai ou foi o filho? Porque o jeito de falar é muito parecido. Mas a nossa voz, ela é como uma impressão digital. Existem alguns softwares que analisam a acústica da voz. E com isso a gente consegue verificar que é diferente. Cada tipo de voz, cada timbre de voz é individual. Sempre tem alguma nuance, algum semitom, alguma curva nessa melodia vocal que é diferente de uma pessoa para outra. Denis, você percebe diferença quando você precisa falar no meio do show? Às vezes entre uma música e outra você quer falar alguma coisa e a voz ela muda, né? Ela é diferente, né? O jeito que você emprega a voz. Minha voz naturalmente ela tem um pouco de ar a mais aqui, né? Esse ar ele some em algumas músicas. A doutora sabe muito melhor do que eu que a gente tem dois tipos de voz, na verdade. A gente tem a voz que a gente fala e a voz que a gente canta, as pessoas que cantam. São dois tipos de vozes. E eu tenho que ficar variando entre essas vozes, porque se eu estiver cantando Elvis, eu tô dentro do meu registro vocal, eu tô bem, eu vou conversar com as pessoas ali nesse intervalo desse jeito mesmo. Se eu estiver cantando Ronnie James Dio, por exemplo, eu vou estar ali naquele... Quando eu terminar aquilo que tiver que falar com as pessoas, eu tenho que estar normal. Então você tem que ficar variando as vozes ali mesmo. Porque senão você vai ficar gritando com as pessoas lá. Você terminou de cantar... A gente faz uma música de uma banda que chama Manowar, extremamente alto, extremamente alto. Muita gritaria, muita gritaria, muita gritaria. Se eu terminar essa música aí e for falar com as pessoas... No meio, então... Vai parecer que tá brigando, né? Vai parecer que você tá querendo agredir a pessoa. E você tem que ficar realmente controlando esse tipo de coisa. Mas isso te traz conforto? Essa coisa do, de repente, ir pro agudo e depois você ter que falar com as pessoas naturalmente. Você tem que se habituar com isso. Tem que se habituar Mas com você isso. sente algum desconforto? Não, desconforto exatamente não. Porque no caso desse, por exemplo, você está extremamente agudo lá, que você volta pro seu registro, você faz assim, ó, você volta pro seu, pra sua realidade ali, né? Então, para mim é ótimo, é um momento de bálsamo, assim, a hora que eu olho para as pessoas, obrigado por você ter vindo. Nossa, você, puxa, que saudade que eu tava. Porque eu conheço as pessoas, né? Eu conheço as pessoas que estão no show da gente, as pessoas, os nossos fãs, eles vão ver a gente uma frequência, assim, né? Então, eu cumprimento cada um de acordo com o que eu me lembro, assim. A pessoa chegou ali, você veio, não sei o quê. Então, é hora de você dar aquela respirada, né? Porque logo em seguida, aí vai uma criatura dessa e pede uma coisa que é pra te arrebentar mesmo, né? Então... O Denis é um maratonista vocal, se a gente for pensar, porque ele tem que cantar diferentes registros, diferentes músicas, diferentes bandas e ainda falar com as pessoas. É uma maratona. É uma maratona. Porque a gente faz uma coisa muito maluca, assim, porque a minha banda toca de pop rock a heavy metal. Nossa. Então, eu começo o show cantando Erasure, por exemplo, e aí eu passo por A-Ha, que é o terror, aquilo. Aí eu passo por Creedence Clearwater Revival, que está dentro do meu registro, a gente faz Elvis, aí depois a gente vai culminar lá em Manowar, em AC/DC. A gente termina geralmente com AC/DC. Então, quando termina o AC/DC, assim, é aquela parte que eu dou aquela olhada e falo, obrigado, gente, por ter vindo. Obrigado. Depois do AC/DC. Eu vou pedir para você se organizar aí, para você mostrar um pouquinho para a gente, já pegar seu violão, e porque a gente está terminando o programa. Então, para terminar, vamos terminar com música, tá? E, doutora, eu queria que a senhora desse dicas, então, para as pessoas. A senhora já falou algumas aqui, mas faz um lembrete aí, para que todos nós tenhamos, então, uma saúde vocal, né? Se, afinal de contas, falar bem é muito bom, né? Com certeza. Como é bom um bate-papo gostoso como esse. Primeiro ponto, então, é a gente observar os sinais que a nossa voz está demonstrando. Tem dor, tem esforço, sente falta de ar antes de finalizar uma frase. É importante buscar ajuda. Segundo ponto, muita água. Terceiro, uma alimentação que seja equilibrada. E quarto, dê voz às suas ideias. Se você tem boas ideias, tem assuntos interessantes, transmita isso para as pessoas que estão próximas de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Agora a gente vai de música. Uma honra. Vamos lá, vou fazer uma... Essa aqui não está muito dentro do meu registro vocal, não? Mas vamos lá.
And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You are closest to heaven that I never be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment. All I can breathe is your life. Which sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me. Yes, I don't think that they understand. Where everything's made to be broken, I just want to know who I am. You can fight the tears that come, all the moment the truth in your life. It's sooner or later it's over. I just want to miss you tonight. And I don't want the world to see me. Yes, I don't think that they understand. Where everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Parabéns! Bom, o programa Em Discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau! Vale a pena.